Estou aqui mais uma vez, graças a Deus, para falar um pouco sobre a palavra de Deus. E o tema é o plano da salvação. Para Deus não importa que fomos ou o que fizemos no passado. Ele nos ama com amor eterno. Prontificou-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, há muitos que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo, experimentar perdão, alegria, paz de espírito e esperança. Assim que entrou o pecado no mundo, a divindade foi movida de compaixão pelos seres humanos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo elaboraram um plano de redenção. Cristo se prontificou a deixar a sua glória e descer à terra como homem e pagar a pena do pecado. Redimir a humanidade. O plano para a salvação do homem não foi um projeto tárdio, elaborado posteriormente. Já antes da criação do mundo, Deus viu que o homem poderia errar. Ao pecarem, Adão e Eva perderam sua natureza perfeita. Deus não podia permitir que eles comessem da árvore da vida por mais tempo, pois se comesse de seu fruto, viveriam para sempre e sofreria constantemente os resultados do pecado. A Bíblia afirma que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos, no capítulo 5 e o versículo 12, no capítulo 6 e o versículo 23. Após a entrada do pecado, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia. Esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Ainda que o homem tenha fugido do seu Criador, Deus lhe deu a certeza de que seu único filho deixaria o céu e nasceria de uma mulher. Não faria uso da sua divindade através de sua morte na cruz. Acabaria com o domínio de Satanás neste mundo. Desde a entrada do pecado, o ser humano foi destituído da glória de Deus e perdeu sua natureza perfeita. Lemos em Gênesis, no capítulo 6 e o versículo 5. Deus viu que a maldade do homem estava se multiplicando na terra e que a vontade do seu coração era continuamente má. O salmista Davi declara: porque eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos, no capítulo 51 e o versículo 5.
o profeta Jeremias descreveu o estado do coração do homem após o pecado. Ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias, no capítulo 17, e o versículo 9. Jesus afirmou que é do coração do homem que procede os maus desígnios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Marcos, no capítulo 7, e o versículo 21. 1 aos Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 14 afirma que o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. O apóstolo Paulo relata a grande luta que existia em seu coração. Ele declarou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o que querer o bem está em mim, não porém o efetuado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Romanos, no capítulo 7, e o versículo 18 até o 20. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. O profeta Isaías declara: ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías, no capítulo 53, e o versículo 7. A Bíblia afirma que, naturalmente, o homem é escravo do pecado. E por meio do Espírito Santo que somos transformados em novas criaturas. Em 1 Samuel, no capítulo 10, e o versículo 6 afirma: então descerá sobre ti o Espírito Santo e serás mudado em outro homem. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João, no capítulo 16 e o versículo 8, ele nos guia ao conhecimento da verdade. Implanta os princípios da lei de Deus no coração. A salvação está hoje ao alcance de todos nós, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A obediência é fruto da salvação em Cristo Jesus. Continue ouvindo a voz de Deus e aceite a salvação através do grande sacrifício de Jesus Cristo, realizado na cruz para ter a vida eterna. Que Deus abençoe a cada um de vós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.